Oi, gente, tudo bem com vocês? Faz tempo que eu não venho aqui pra conversar com vocês, aquele papo mais íntimo, aquele papo só nós duas, ou só eu e você que tá me assistindo. Ultimamente eu tenho feito bastante vlogs no canal, então você que tá chegando por aqui agora, vai lá e assiste que tá cheio de vídeo super legal. Tem vídeo de receita, tem vlogs do meu dia a dia. Tá bom? Pra quem não me conhece, meu nome é Chayeli, eu que faço conteúdo aqui pra esse canal que chama Cantinho Materno. E você também me encontra nas minhas redes sociais, que vão estar linkadas aqui no box de informações, tudo bem? Então hoje eu vim aqui compartilhar com vocês uma história que eu não contei pra quase ninguém. Poucas pessoas sabem disso, mas ultimamente eu tenho visto vários vídeos na internet, vários assuntos relacionados a esse tipo de coisa. E por mais que tenha ocorrido há bastante tempo atrás, é uma coisa muito comum no dia a dia hoje em dia. Então eu vim aqui compartilhar com vocês essa história que eu tive. Como vocês viram aqui pelo título do vídeo, eu fui assediada pelo pai de uma amiga minha. Eu não sei se assediada é a palavra correta para eu usar aqui, mas eu vou começar a história do começo para vocês acompanharem aí. Eu tinha cerca de 7 anos de idade, mais ou menos, 7, 8 anos de idade. E eu morava no interior e eu morava no final da rua e a rua não tinha saída. E um pouquinho mais pra cima, né, da minha rua, tinha a casa de uma amiga minha que morava com a avó e tinha mais uma irmãzinha e morava com a mãe, e a mãe era separada do pai e o pai morava em outra cidade. E de vez em quando ele vinha pra passar férias lá na casa, ficar com as crianças, embora fosse separado da mãe. Acho que eles, sei lá, quando se viam, talvez ficavam juntos, não sei dizer exatamente. Mas essa amiga minha, ela morava com a avó, e mais a irmã e a mãe, enfim. E o pai dela, às vezes, aparecia lá, como eu já disse, pra passar férias. E eu tinha uma bicicletinha. E como toda criança de interior, a gente sempre costuma brincar muito na rua, né? Então é muito comum a gente ficar na rua, porque não tem muito perigo, enfim. Ainda mais a minha rua, que era uma rua sem saída, então dificilmente passava carro. Então eu tinha bastante liberdade, eu sempre ficava muito por ali na rua, brincando com todo mundo. E um belo dia, eu peguei minha bicicletinha e fui lá na casa da minha amiga pra ver se ela tava lá pra chamar ela pra brincar. A casa dela não tinha muro, não tinha nada, era tipo só a casa e era tudo aberto do lado. Do lado da casa dela morava um tio dela e só, mas era tipo tudo aberto, não tinha muro, nada que dividisse as outras casas do lado. E a casa dela era tipo assim, tinha frente, tinha uma árvore na frente, ela era mais lá pro fundo. E aí, quando eu cheguei na frente da casa, eu vi o pai dela sentado numa cadeira daquelas de fio. Ele tava sem camiseta e tava com um shortinho bem curto, assim. E aí eu tava de bicicleta, eu nem desci da bicicleta, parei a bicicleta na frente da casa dela e falei assim, falei pra ele: oi, boa tarde, era tarde. Oi, boa tarde, a Fernanda tá aí? E ele disse assim: a Fernanda tá, você não quer entrar? Daí eu disse assim pra ele: não, você chama ela pra mim, por favor? E aí ele disse assim: você não quer entrar? Vamos entrar. E aí, nisso que ele falou, vamos entrar, ele ficou olhando assim pra mim, e ele tava de short e creio que sem cueca, não sei, pelo que eu percebi, ele estava sem cueca. Ele virou assim de lado, pôs a mão e ele tirou o membro dele ali pra fora, próximo na lateral da perna do short, o short era bem folgado. E eu, né, muito inocente, não tinha percebido assim. E ele insistindo pra entrar, e quando eu olhei pra baixo assim, eu vi ele com aquilo ali pra fora. Eu peguei minha bicicleta assim, sem reação, falei: não, depois eu venho. E saí correndo, cheguei em casa até faltando ar. E aí, a princípio, fiquei com medo de contar pra minha mãe, da minha mãe não deixar mais eu brincar com ela, que era uma amiga que eu gostava bastante. E sem saber o que fazer, eu fui e contei pra uma amiga minha mais próxima, que era minha amiga do lado de casa, que era da mesma idade que eu, ela era ainda 2 anos mais velha que eu. E eu contei pra ela, falei: Pri, eu vou falar o nome dela aqui porque ela já até veio no canal aqui, não tem problema nenhum falar o nome dela. Mas eu falei: Pri, o pai da Fernanda
Nossa, eu não ia falar nomes. Eu falei, Pri, o pai da fulana, que eu não vou... Gente, já falei nomes. Eu não ia falar nomes. O que eu faço? Tá, enfim. O pai da fulana, ele mostrou pra mim o negócio e tal, e minha amiga ficou rindo, achou que eu tava mentindo. Eu falei, não é verdade, não sei o que, me chamou pra entrar, e eu não sei o que. E não, ela não acreditou. E aí eu fiquei confusa, fiquei com medo de ir lá. E assim, minha mãe sempre me orientou sobre esse tipo de coisa, sobre como tomar cuidado, né? Então eu já tava um pouco meio esperta. Mas se fosse uma criança que não tivesse recebido informação alguma dos pais, poderia acontecer de a criança entrar e, sei lá, ele fazer alguma coisa lá dentro. Como também não era uma casa que eu costumava frequentar dentro, eu sempre ficava lá fora, então eu não tinha liberdade de chegar na casa e ir entrando, sabe? Eu acho que isso também me ajudou bastante, porque, tipo, se fosse uma amiga minha, assim, que eu já chegasse, igual a Priscila, que era minha vizinha do lado, se eu fosse chegar e já ia entrando, era bem provável de ter acontecido algo pior. Mas aí, concluindo a história, a minha amiga, essa que eu contei, ela foi lá e contou pra minha amiga Fernanda, e eu fiquei com a maior cara de vergonha, porque ninguém acreditou em mim. Aí eu decidi contar pra minha mãe, contei pra minha mãe, e minha mãe não deixou, como, né, eu já esperava, eu ir lá quando ele estivesse lá. E foi essa a história, mas o que eu queria dizer pra vocês hoje aqui é que, assim, a importância da gente estar conversando com os nossos filhos sobre isso, porque hoje em dia muitas pessoas, muitas mães querem privar os filhos de saber o que é sexo, de saber o que é isso que o filho tem no meio das pernas. E assim, é muito importante a gente meio que começar a dizer para os nossos filhos que existem, tipo, pessoas ruins, que tem isso, que tem aquilo, pra gente meio que se proteger, pra gente orientar nossos filhos sobre esse tipo de coisa, que é muito comum, muito mesmo. Um dia desses eu tava assistindo um vídeo aqui no YouTube de uma mulher que é mãe, sim, e que ela foi assediada pelo pai da amiga dela por muito tempo, dessa mesma forma, e aí me incomodou e eu quis contar isso pra vocês terem conhecimento e reforçar ainda mais o nosso recado de orientar nossos filhos, de ter um diálogo com eles, de transmitir uma confiança para que eles possam confiar na gente, que eu sei que assim como nem todas as pessoas têm essa liberdade igual eu tinha de correr e contar pra minha mãe, e eu sei que essa amiga minha ficou com muita raiva de mim, achou que eu tava mentindo, e essa história viralizou no meu bairro, mas como ele não morava lá, ele foi embora, mas eu nunca mais vi ele depois desse dia. E passou um tempo, eu comecei, tipo, brincar com essa amiga minha de novo, mas ninguém acreditou em mim, exceto minha mãe. Então eu sei que acontece com muita frequência crianças que sofrem abuso, que sofrem assédio sexual e que não tem alguém de confiança para contar, ou que conta e ninguém acredita, como foi o meu caso, ou que tem medo de contar e a pessoa não acreditar, então prefere guardar para si. Então eu acho muito importante a gente passar essa confiança para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, para as pessoas próximas da gente, principalmente criança, para estimulá-los a falar, não guardar isso, porque pode acontecer algo pior. Eu agradeço primeiramente a Deus, claro, que me livrou disso, porque pela atitude dele, hoje, assim, com a minha cabeça analisando, faltou pouca coisa, e depois eu descobri que não tinha ninguém em casa. Ele pediu pra eu entrar, falando que ela tava lá, mas ela não tava, e foi isso que eu achei estranho, porque não tinha barulho de criança, não tinha nada, e só tava ele sentado lá na frente. Então eu fiquei com muito medo. É uma coisa que eu guardo pra mim há muitos anos, né? Eu tinha 7 anos na época, hoje já vou fazer 25 anos. Então é algo assim que a gente precisa ficar atento, se atentar a esses fatos, porque tá mais próximo da gente do que a gente imagina, né? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de ouvirem a minha história sobre esse tipo de assédio que eu sofri na infância. E é isso então, gente. Se vocês gostaram do vídeo, deixa um like aqui pra mim. Se você ainda não é inscrito e gostou, se inscreva no canal.
A gente vai estar postando vídeo 3 vezes por semana. Eu ainda não decidi quais especificamente são os dias, mas a gente vai estar postando 3 vezes por semana. Não esqueça de me seguir lá nas redes sociais, deixe bastante like nesse vídeo e também deixe aqui embaixo seu comentário se vocês conhecem alguém que já passou por isso ou conhece alguém que de fato, sei lá, vivenciou alguma coisa assim. Deixa aqui nos comentários pra mim que eu quero comentar com vocês mais sobre essa história, tá bom? Um beijão no coração de vocês, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo.